Boa noite! Mais uma live onde eu respondo as perguntas sobre a numerologia, que é essa ciência que me acompanha desde os 14 anos de idade, como presente, né, que meu pai deu para toda a família, ele que já era desse universo dos números, como economista, presenteou com o mapa numerológico todos nós e foi uma paixão, né? A numerologia fez despertar realmente assim esse lugar da gente se compreender, né? E hoje o meu bate-papo aqui com vocês é muito para que a gente encontre o equilíbrio da nossa personalidade, né? Ninguém é uma coisa só. Eu atendi na live do meio-dia, eu fiz a análise numerológica do Jefferson. Depois vocês acompanham lá, quem quiser saber como é um atendimento de numerologia, como é feito um mapa numerológico. E ele fez essa pergunta, né? Ele falou assim, como que eu encontro o equilíbrio na minha personalidade, né? Porque eu sempre brinquei que cada um de nós é um pouquinho de cada coisa, né? E eu gosto dessa, né, dessa experiência. A gente tem um lado... Minha irmã até me mandou também um post falando sobre isso, né? Você tem um lado super espiritual, super conexão, mas também tem aquele lado, né, de mais ação, às vezes até de mais agressividade, né? Eu brinquei, é 50% namastê, 50% vai se fuder. Porque tem ninguém é uma coisa só, né? Então assim, não crie a ideia de que eu sou uma única coisa, ou tenho um único número que me representa, né? Eu ouço muito isso as pessoas falarem, eu sou um 8, ou eu sou, né, um número. Ninguém é uma coisa só, tá? Nós somos uma combinação de frequências, de energia, de impressões, né? E o que a numerologia faz, ela vai decodificar o que esses números estão dizendo sobre nós, porque todo mundo tem uma frequência, todo mundo tem uma vibração, né? Por que nós somos tão diferentes? Né? Pensa numa casa como é a minha, onde somos 3 irmãos nesse plano, 2 irmãs que partiram, com personalidades tão distintas, né? Então, por que nós funcionamos de forma tão diferente? E o seu estudo do nome e da data de nascimento, ele vai te trazer clareza sobre isso. Então, já deixando o convite para a Masterclass de Numerologia Pitagórica, que vai acontecer dos dias 23 a 25 de março, às 20 horas, onde eu vou te ensinar a calcular os seus 5 números principais e através disso você tem esse autoconhecimento, tá? Então assim, você consegue identificar essa combinação da sua personalidade. Então assim, quais são as suas habilidades? Qual o seu propósito? Qual é a sua mágica? O que você pode colocar a serviço do planeta? Né? Qual que é a sua natureza? Quais são os seus valores? Como que você pode ser mais íntegra com você mesma? Como que você pode viver com mais verdade, né? E aí vamos supor que você aprenda a calcular todos esses números, né? Os 5 números, você encontre números bem diversos. Como que você encontra o equilíbrio de uma personalidade que tem números conflitantes? Né? Então vamos passar por cada um dessas combinações, né? Então vamos supor, uma pessoa que tem uma potência de ação, de proatividade, de liderança, que é uma pessoa que tem muita força, né? Muita vontade de fazer as coisas. A tendência é que essa pessoa também tenha uma agressividade, que ela seja mandona, que ela queira que tudo seja feito do seu jeito. Então, como que você vai encontrar o equilíbrio? Se observando, não tem outro jeito. Se você percebe que você
tem dificuldade em se relacionar, porque você tem a dificuldade de enxergar o outro, né? Porque você acaba olhando muito para si mesmo e você tem a dificuldade de perceber as necessidades do outro numa relação, seja ela comercial, de amizade, uma relação amorosa. Então, assim, como que eu posso criar as relações mais harmoniosas, sendo que eu tenho essa personalidade mais forte, mais independente, mais firme? Nessa autoobservação e saber que quando eu tô do lado mandona, agressiva, eu tô no meu negativo. E que eu posso usar essa mesma força para impulsionar um negócio, para criar um novo projeto, criar um novo serviço. Então, assim, percebe que não existe um número bom ou um número ruim. Existe se você está na potência da sua vibração ou se você está na sombra, né? E todos nós temos proporcionalmente as duas coisas, tá? Ninguém é só luz, ninguém é só sombra. Então, quando você se percebe que você está usando a sua energia de uma forma negativa, que está te prejudicando, né? Porque a pessoa que ela é muito mandona, que ela é um trator e passa por cima do outro, porque ela quer imprimir o seu tempo, o seu ritmo, e não acolhe o outro, não percebe o outro, essa pessoa vai ter dificuldade de relacionamento, né? Então, se você escolhe se relacionar, e a vida é relacionar-se, você vai precisar desenvolver essa habilidade, né, de respirar antes de atropelar o outro, né? E isso se dá com estado de presença, né? Para a gente sair dos nossos padrões repetitivos, a gente precisa estar no aqui e agora, né? Não adianta falar assim, ah, tá bom, eu sei que eu tenho um monte de no mapa, né? Tem gente que usa o mapa como a desculpa para sua própria grosseria, por exemplo, né? Tudo bem, você tem essa frequência, mas como que você usa ela da forma positiva? Como você usa ela para criar algo grandioso que vai servir ao planeta, né? Como que você cria um novo produto, um novo serviço, essa energia masculina usada da forma positiva, tá? E lembra, gente, que não, quando eu falo de uma energia masculina ou feminina, independe de ser homem ou mulher, porque tem mulheres com muita energia masculina e também tem homens com muita energia feminina. Nós somos essa combinação de energia feminina e masculina. O ideal é que a gente tenha o equilíbrio dentro da gente dessas duas potências, tá? Na numerologia, a representação do masculino é o 1, mas tem vários números, o 1, o 8, né, que são números de força, de autoridade, são números masculinos. E o 2, o 6, são números femininos, né? Então aí a gente tem que entender o equilíbrio, né? Então tem mulheres tipo com muito 8, que elas são muito mandonas, elas são muito autoritárias, né? E aí o ideal é que ela busque um trabalho para ela colocar toda essa energia de competição, de força, de autoridade, de gerenciamento dentro do seu universo profissional, né? Porque essa pessoa, quando ela está envolvida num projeto, ela tem muita energia para fazer as coisas acontecerem, ela gera prosperidade, ela gera abundância, ela traz a capacidade da equipe dela, né? Então ela sabe liderar uma equipe, né? Agora, se ela quiser fazer isso dentro da relação amorosa dela, a probabilidade é que essa relação vá por água abaixo, né? Porque não vai acontecer, né? Acho que ninguém dentro de uma relação, se não tem equilíbrio de troca entre o dar e receber, entre uma hora eu cedo, outra hora você cede, né? Então, não flui, tá? Então, uma personalidade que é muito passiva, né? Vou falar do outro extremo, né? Então, a pessoa se sente muito dependente do outro, está sempre servindo, está sempre com muita diplomacia, com muito tato. Se essa pessoa, ela encontra, que é a representação do feminino, nessas qualidades que eu falei, ela traz um masculino
ela tem que tomar o cuidado também para essa dosagem, né? Porque se falar assim, aqui é a combinação perfeita, né? Porque masculino e feminino no sentido que quando tá no positivo, é super proativo, vai criar um monte de coisa, e o 2 vai dar continuidade, vai servir porque gosta disso. Mas no lado negativo, o 1 é o trator, que não olha para o outro. E o 2, como já tem esse lugar de ser mais passivo, mas machuca não ser visto, não ser olhado, né? Então, assim, como que é você ser diplomático, ter tato, se colocar a serviço, mas também colocar os seus pontos de vista e as suas necessidades, principalmente quando é essa pessoa que já tem a dificuldade, porque senão, e até ouço isso, mas ele é assim, tá, ele é assim, mas assim, você saber colocar limites até onde é saudável você só ceder, né? Lembra que existe uma lei, que é a lei de equilíbrio. E quando não tem equilíbrio desse dar e receber nas relações, em algum momento vai existir raiva, vai existir competição, vai existir a pessoa que só recebe, por exemplo, ela acaba ficando com raiva de quem só doa, né? Porque é como se existisse uma hierarquia, quem só dá está numa situação de superioridade, quem recebe está numa situação de inferioridade. Então precisa do equilíbrio em tudo, né? Então, assim, se eu não me coloco, se eu não demonstro o que eu sinto, se eu não ponho limite, se eu não sei dizer não, né? Que são algumas dificuldades de quem tem 2. O 2, para ter harmonia, ele abre mão de tudo. Só que esse abrir mão de tudo chega um momento que pesa, né? E às vezes pesa no corpo físico, a pessoa adoece. Então, esse é o cuidado para quem tem essa vibração mais sensível, mais dependente, né? E saber usar isso da forma positiva e com diplomacia se posicionar, se colocar. A gente saber falar sim e não com a mesma frequência, com a mesma naturalidade, que tá tudo bem, tá? Quem tem a frequência do 3, do lado positivo, é muito criativo, comunicativo, a representação do filho, né? Essas pessoas geralmente têm um lado bastante sociável, mas infantil, né? Então, assim, tem que tomar o cuidado nas relações para não ficar numa superficialidade, né? Positivamente, essa pessoa ela tem uma capacidade de desenvolver todas as formas de arte, de expressão, de comunicação, seja fala, escrita, né? Então, se tornar uma comunicadora, né? E não ficar nessa superficialidade ou só na aparência, tá? Que é o desafio, porque é como se fosse uma criança, né? De verdade. Então, precisa desse amadurecimento para trazer o 3 para a potência da arte, expressão e comunicação. As pessoas que têm muito 4 no mapa, elas são bastante rígidas, tá? São bastante inflexíveis, então só enxergam a vida sobre um ponto de vista, tá? Então são pessoas que de um lado negativo é de muita dificuldade de lidar, né? Porque aquela pessoa que vai sempre bater o pé que é só de um jeito, realmente, né? E tem um lado de querer impor o que é certo e errado para as pessoas, né? Então o 4, porque essa representação do quadrado, ela tem um lugar, você vai encontrar o equilíbrio fazendo o movimento das linhas. Então, se você está se sentindo muito rígida, se você sente que a sua personalidade é inflexível, o caminho é transformar isso em uma cruz, né? Esse quadrado em uma cruz. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, né? Então, buscar esse ponto de intersecção. E, de novo, como que você vai conseguir fazer isso?
estando presente. Se você percebe que você está muito radical para um lado ou muito radical para o outro lado, se observa e volta para o caminho do meio, né? Volta para a respiração antes de você ficar na imposição, né? Nessa rigidez. Então, para quem é muito rígido, o seu trabalho é buscar a flexibilidade, né? Energia oposta disso, né? Então, como seria eu me colocar no lugar do outro, eu tentar enxergar como o outro está enxergando, né? Porque concorda que o que expande a nossa mente é a gente conseguir enxergar a vida sobre vários pontos de vista. Não precisa ser uma coisa só, né? E também não tem problema mudar de ideia. Tem pessoas que têm muito problema com mudar, né? Hoje eu penso de uma forma, daqui a pouco eu penso. Que bom que você pensa diferente. Eu acho que muito ruim é se você se vê passando o tempo, né? Você vai amadurecendo e você continuar pensando como você pensava quando você tinha 15 anos, né? Então, assim, esse é um problema, né? Agora, se você consegue perceber as coisas, como que eu posso ter mais equilíbrio aqui? Como que eu posso me colocar no lugar do outro? Entender, antes de julgar, quando eu estiver recebendo uma informação, tá? O que essa pessoa aqui está me dizendo? O que eu posso aprender disso? Né? E trazer esses outros pontos de vista para que eu possa expandir. As pessoas que têm muito 5 no mapa, elas geralmente, assim, acho que a maior dificuldade para lidar com essas pessoas, quem convive no dia a dia, primeiro são os excessos, né? Porque quem tem excesso de 5 pode ir para os vícios, exagerar na comida, na bebida, nas drogas. O 5 é aquela pessoa que não se compromete com o horário, né? Então ela combina com você, fala, ai, tô chegando, mas nem entrou no banho. Ou ela fala que vai e não vai. E o 5 muda de ideia, né? Percebe que é totalmente o oposto do 4. Enquanto o 4 é todo organizado, disciplinado, é difícil para você, nossa, você combinar uma coisa com o 4 e mudou de ideia, o 4 fica ofendido, entende? Porque o 4 não, o combinado, né, tá combinado, né? O falado está determinado. Então, e o 5 já tanto faz, eu falei, mas tipo, aparecer 20 minutos depois é como se tivesse na mesma, entendeu? Então, o 5 precisa ter mais comprometimento, entender que nem todo mundo, né, principalmente dependendo da cultura, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essa flexibilidade, é uma coisa cultural da gente, tudo bem, combinou às 18 e chega às 18h15, né? Mas geralmente na maioria dos lugares as pessoas se importam com o horário, né? Se você marca um jantar às 19, é às 19, né? Ou se você marca uma reunião às 15, de repente você chega 10 minutos antes para que de fato às 15 você comece, né? Agora as pessoas que têm excesso de 5 no mapa são essas pessoas que elas não têm um compromisso, né? Para elas é muito difícil lidar com o horário, mas assim, entre a liberdade de você, mas eu sou assim, então eu vou chegar a hora que eu quero, né? As coisas não funcionam muito bem assim. Nós vivemos em sociedade e o respeito pelo outro também tem que ser considerado. Então a sua liberdade, ela não precisa passar por cima do outro, né? Então não é porque você se sente livre para fazer as coisas na hora que você quer que você pode desrespeitar a outra pessoa e não cumprir aquele combinado, né? Porque dá para ter a flexibilidade, dá para você perguntar, olha, é possível a gente atrasar 15 minutos? Percebe que é totalmente diferente eu perguntar antes se tá tudo bem, eu chegar 15 minutos depois, do que simplesmente eu chegar 15 minutos depois. Aí quem convive com 5, gente, sabe que é assim. Marca, desmarca, vai, não vai, começa, não termina. E o 5, para encontrar esse equilíbrio, vai precisar realmente não se sentir privado da sua liberdade
ao cumprir horários, por exemplo, porque isso é sempre que a gente está falando de relação, se eu combinei algo com você, né, então assim, é legal respeitar o combinado, né, sabendo flexibilizar, mas está combinado. Muito bom. O 6, como que o 6 pode equilibrar a sua personalidade, né? O 6, acho que o cuidado é de não querer que o mundo seja mais cor-de-rosa do que é, né? Porque o 6 tem uma tendência também, como o 2, que eu falei que são os números femininos, na frequência negativa do 6, o 6 por amor, por acolhimento, por precisar de afeto, acaba cedendo demais, né? Então acaba fazendo muito a vontade do outro e às vezes passando por cima de si mesmo. E isso é uma forma de manipulação e controle, né? Então assim, não acho que você, não, eu sou super amorzinho. Não, esse lado negativo da frequência, você tem medo de se colocar para agradar o outro. E aí se você só agrada o outro, é como se aí você também não dá oportunidade do outro fazer o que ele quer fazer, porque entende que tem um joguinho de manipulação aqui. Então assim, se você é livre para dizer sim e não, você também dá liberdade para o outro para dizer sim e não. Agora, se você faz todas as vontades do outro o tempo todo, chega um momento que isso pesa e que se você cobra o outro disso, né, aqui tem esse jogo de manipulação, tá? Então é o cuidado que tem que ter, né? E aí o 6 precisa desenvolver as relações baseadas na confiança, tá? E de novo nesse equilíbrio, né? Que eu já falei lá no começo e que é total importante que qualquer relação tenha essa energia de equilíbrio entre o dar e o receber. O cuidado do 7, né? Como que o 7 encontra o seu equilíbrio? Sabendo interagir mais, porque o 7, no lado negativo, ele vai ficar muito bem sozinho, né? E aí pode entrar numa introspecção, ficar lá meditando no Himalaia pro resto da vida, né? E a vida é mais que isso, né? A vida, esse olhar interno é maravilhoso e é muito expansivo. Mas a vida acontece na interação com as pessoas, né? Então o 7 às vezes precisa buscar o equilíbrio interagindo com o outro, tá? Sair desse lugar, né? Dessa profunda introspecção e silêncio e interagir e compartilhar o seu saber, o seu conhecimento. O 8, como eu falei lá do 1, o lado para o 8 encontrar o seu equilíbrio, ele precisa saber lidar com a sua força, porque o 8 tem muita força, muita autoridade, muito poder, né? E se usar isso de forma negativa, é um trator, né? Aí pensa assim, a personalidade ainda tem 8 e 1, aí literalmente passa por cima, né? E aí, só que depois, obviamente, se sente desconfortável, porque ninguém gosta de estar de agir na sombra, né? A gente gosta quando a gente está usando a nossa vibração da forma mais elevada e melhor. Acho que qualquer pessoa gosta quando está sendo sua luz, né? Está sendo sua potência. E o cuidado do 9, né? O 9 vai buscar o seu equilíbrio ao dosar o quanto ele se doa. Porque o 9 tem essa coisa do amor universal, do servir, dos ideais humanitários, né? De ser muito altruísta, de querer ser a contribuição para o planeta. Só que se o 9 se doa demais, como toda vez que faltar a lei do equilíbrio nas relações, o que vai acontecer? Quem só recebe fica com raiva. E o 9 também quando faz a mais, vai ter aquele sentimento de, nossa, eu faço tanto por você e aí eu não tenho retorno, né? Então, assim, quando você dá porque aquilo é verdadeiro para você, você já tá, né, transbordando daquilo. Então, você realmente se doa e aí você não cobra. Agora, se você realmente trabalhar esse equilíbrio, você vai permitir que o outro faça,
né? Então você dá o espaço, você faz o seu tanto, você ensina o outro a fazer e você dá o espaço para que ele faça. Não é você fazendo por ele, né? Porque quando você faz, só faz pelo outro, você tira a oportunidade desse aprendizado, que às vezes seria o maior presente que você podia dar para essa pessoa, né? Então, esse é o lugar de você saber dosar de novo a lei do equilíbrio, né? Então, percebe que quando a gente fala em equilíbrio de personalidade, é de fato encontrar essas facetas, né? Então, quem eu sou de verdade? Quais são as minhas personalidades, né? Que nós somos esse conjunto, nunca é uma coisa só. Então, como que eu encontro o equilíbrio entre essas potências? Como que eu me mantenho presente e observando se eu estou usando o meu ser, né? O meu saber a serviço, ou se eu estou usando essa força como autodestruição, como destruição das relações, né? E é muito simples da gente ver, é o resultado do que a gente vive. Então, como está a sua vida hoje? Né? Então, como que você interage hoje, né? Olha para isso. E de tudo que eu falei aqui, o que mais pega para você? Onde você sente que está o seu desequilíbrio? Né? Então, toda a ferramenta de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, te permite a ter mais clareza sobre isso, né? E quando você sabe quem você e quais são essas facetas, fica mais fácil, né? De você administrar isso internamente. Se você sabe que tem uma tendência de ir para um lado, você pode se exercitar, né, para voltar para o seu centro, para voltar para esse ponto de equilíbrio. E tudo na vida é exercício, né? Então, como a gente começa a desenvolver a musculatura, a gente tem esse exercício de autocontrole, né? Que deveria ser o único controle que a gente deveria buscar, que é o controle sobre essas facetas, sobre essas personalidades, para que a gente tenha uma vida com mais equilíbrio, com mais alegria, com mais satisfação, com mais propósito, né? Não me deixar levar pelo lado que eu sei, a gente sabe quando a gente está na nossa pior frequência, né? A gente sabe quando a gente está no nosso negativo, a gente sabe identificar, nossa, quando eu tô bem, como eu funciono, aí quando eu não tô bem, como eu funciono, né? E aí é escolha. Como que eu escolho ser? Como que eu escolho me perceber, né? Então, esse exercício, gente, é o orar e vigiar, é 24 horas por dia. A gente tem as tendências, a gente vai percebendo, né? E de acordo com as nossas relações também, né? Percebe que algumas relações potencializam o melhor em você e outras relações potencializam a sua pior versão. Agora também não dá para culpar, né, o outro porque te desperta o pior. Não, né? E sim esse autocontrole e que até que você consiga, mesmo diante da adversidade, manter a sua melhor versão, né? Aí é a iluminação, né, gente? Aí é o mundo ideal. A gente vai chegar lá, né? Mas esse autodesenvolvimento, ele é um processo, ele não é uma linha, né? Ele é cheio de altos e baixos e é a continuidade. Agora, se a gente escolhe, e aí é escolha mesmo, tá? Se cercar de quem traz a sensação de afeto, de acolhimento, que vai trazer o nosso melhor, que lindo, né? Agora, se a gente está em relações onde desafiadoras, né, que está aqui mostrando a nossa sombra, que vão trazer o tempo todo ali para que a gente olhe para esse negativo em nós,
a gente tem que olhar para essa pessoa que está ali espelhando isso como um mestre, né? E aqui é o aprendizado. O que que eu aprendo com isso? Né? O que que eu preciso? Qual é o gatilho que essa pessoa faz que traz a minha pior versão? E observar, né? E enquanto não é possível manter a sua potência, a sua luz nessa situação, o melhor às vezes é o distanciamento, se possível, óbvio, né? Às vezes se isso estiver acontecendo agora na quarentena e você está num ambiente que é necessário estar e conviver com isso, e às vezes a situação de trabalho, que você não tem muita escolha, não tem muito para onde fugir, né? Às vezes é um chefe que te causa, que te traz o seu pior, e aí você vai precisar olhar para isso, não vai ter muito, né? Você sempre tem escolhas, isso é um fato, mas assim, enquanto você ainda não escolhe diferente, se pergunta, o que que eu aprendo com isso? Como que eu posso, de todas essas frequências que eu trouxe, vamos supor que me desperta a agressividade. Eu sei que a agressividade usada na potência positiva, ela vai construir algo, né? Eu posso usar essa mesma agressividade numa competição esportiva, num projeto e fazer aquilo ser muito grandioso. Então eu posso colocar essa força da agressividade em algo construtivo, né? Eu não preciso anular, ignorar ou fazer de conta que não está acontecendo. Não, mas eu falo, tá bom, eu reconheço que isso também é energia, eu recebo dessa energia, eu reconheço que ela está em mim e como que eu uso ela para construir algo na minha vida e não para me autodestruir. Porque esse é o que a gente geralmente faz. A gente geralmente pega uma emoção que a gente chama de negativa, né? Que principalmente essa da agressividade, da raiva, e a gente se chicoteia com ela, né? Em vez de direcioná-la, né? Pensa que você é um alquimista. Todos nós somos alquimistas. Podemos mudar a energia, né, de negativa para positiva, porque é só uma polaridade. Tudo que existe tem duas frequências. Uma pilha tem lá o lado positivo e o negativo. A lâmpada para funcionar tem lá as duas polaridades. E a gente para funcionar, pensa que a energia da sua Kundalini, ela tá lá como uma cobra, né? Como uma espiral lá no seu primeiro chakra, na região do períneo. E ela sobe de forma espiralada. E aqui são duas potências, feminina e masculina. Por isso o que eu disse no início dessa live, da gente descobrir essas duas frequências dentro da gente. Todos nós temos feminino e masculinos. Todos fomos feitos de pai e mãe. E agora, independente de estar no corpo de mulher ou estar no corpo de homem, nós temos essas duas frequências. E o lugar do equilíbrio perfeito entre essas energias é que vai levar a gente a uma vida equilibrada, né? Então, assim, equilíbrio gera equilíbrio. Então, se eu se eu observo que eu estou muito na minha potência masculina, eu preciso desenvolver o meu feminino. Se eu estou muito no feminino, eu preciso desenvolver o meu masculino. E dentro do masculino e feminino, também tem o lado positivo e negativo. Então, o positivo do masculino é a ação, é a força, é o gerenciamento, é a liderança, é lidar com os grupos, é a abundância. O lado negativo é a agressividade, é mandar, é a tirania. O lado positivo do feminino é a sensibilidade, é o tato, é a diplomacia. E o lado negativo é a passividade, é a dependência, né? Então, como que eu estou usando essas energias feminina e masculina? Qual que é a frequência e como que eu expresso, né? O quanto que as mulheres têm essa coisa de, às vezes, e até de falar como se o feminino fosse fraco, né? Expressar o lado feminino potente
É o tato, é a diplomacia, é o cuidado, é o ver o outro de verdade, é perceber a necessidade do outro. Agora, se eu tô no feminino negativo, eu tô passiva e dependente, tô com a baixa autoestima, né? Tô com um lugar de só fazer se dependendo da autorização do outro, sabe? Então eu preciso da aprovação do outro, né? Então começa a se observar, né? Então tudo começa desse lugar, desse reconhecimento de frequências, né? Então quais são as minhas combinações numéricas, quais são a representação desses números, né? E volto a convidar vocês para essa Masterclass de 23 a 25 de março. Tem o link na minha bio, então você já vai sair de lá com seus 5 números principais calculados. Para quem é terapeuta, para quem lida com pessoas, né? Entender a sua personalidade, a personalidade do seu parceiro, a personalidade da sua família, né? Isso traz harmonia para as relações. Se eu sei quem eu sou e me permito, né, ser livre para ser quem sou, e se eu reconheço quem é o outro e permito que ele seja livre para ser quem ele é, sem querer impor a minha personalidade no outro, né? Isso que traz harmonia, né? Entender que cada um é diferente, que cada um funciona de um jeito, de fato, né? Então, como que a gente chega nesses equilíbrios nas relações? E sempre começa com a gente mesmo, porque quem a gente se relaciona 24 horas por dia é com a gente, né? Então, como tá a sua relação com si mesmo, né? Porque se você já tá num lugar de vazio, de sentir que sua vida não tem propósito, que você não tá sendo contribuição, isso tem um peso, né? A pessoa que tá feliz, que tá radiante, que tá cheia de propósito, ela lida com as adversidades com outro peso, porque ela tá tão preenchida de si mesma, ela tá tão radiante de fazer o que faz, que o peso, né, dos desafios são menores. E não é que não tem um desafio, não é que tudo é cor-de-rosa, mas o fato de estar na potência faz com que você se sustente, né? Você reconhece a sua força, a sua potência, né? Então esse é o convite, tá bem? Gente, agradeço a presença de quem passou por aqui. A live vai ficar gravada, então quem chegou agora, aproveite para assistir depois. Qualquer coisa que vocês queiram saber, me manda direct. É sempre um prazer a gente trocar ideia, tá bom? Um beijo grande e até. Beijo, Clau, querida!